Meus irmãos, Mateus capítulo 14, verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Faço a leitura até este ponto e destaco aqui para vocês alguns pontos desse texto extraordinário para nós nesta oportunidade. Primeiro, perceba que Jesus, ele pede para que os seus discípulos, ou ordena aos seus discípulos para que estes entrassem no barco e fosse adiante dele para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Ora, se o Senhor pede a eles que vá adiante, que fossem adiante dele, como Jesus iria ter com eles? Ora, como Jesus iria não é o importante. O importante é saber que Jesus também chegaria lá. Então perceba que o Senhor, ele não está ali dependente ali do barco em que eles estavam. Então Jesus iria ter com eles lá para o outro lado. Então já pede para eles irem na frente, vão adiante. Ou seja, eu vou chegar lá, mesmo que fosse com outro barco, né, pegando uma outra carona ali na ocasião, Jesus iria ter com eles. E Jesus então despede a multidão, enquanto isso está acontecendo, e aproveita a oportunidade que está só, ele vai orar, vai lá buscar a presença de Deus. E isso o texto já diz que já é chegado à tarde, e ele fica então ali só. Enquanto isto, o barco, já no meio do mar, estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ora, irmãos, olha a situação dos discípulos. Jesus não estava presente naquele barco com eles, fisicamente falando. Porém, Jesus, lá do monte, ele estava observando a situação, ele sabia o que estava acontecendo lá embaixo, naquele barco, naquele mar, no meio de toda aquela situação. Mas Jesus está fazendo o quê? Jesus está orando, vai buscar Deus em oração. Então, o primeiro destaque aqui para nós é realmente buscar a presença de Deus. É isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, nas nossas labutas, nas nossas batalhas, é começar primeiro com oração. E oração, irmãos, não é buscar a Deus querendo solução para o problema, querendo resposta para uma determinada situação. A oração é a busca da comunhão com Deus, é o desejo de estar perante o Deus Todo-Poderoso, é o prazer de sentir a presença do Senhor, porque a gente não consegue ter isto conosco no dia a dia, no meio daquela movimentação,
Por isso que Jesus, ele fala, vocês, discípulos, vão na frente. E a multidão, ele vai despedir para que ele tenha um momento a sós com Deus. Porque naquele momento ele estava cuidando das coisas que eram ali pertinentes a esta vida terrena. E ali, nesse caso, ele havia saciado a fome daquela multidão e também trazido um ensinamento extraordinário com relação ao verdadeiro pão vivo que desceu dos céus. E após, então, esse ensinamento, agora Jesus, ele quer a presença do Pai. Agora ele quer sentir a presença mais forte nele. Então, isto é o momento de oração. Então não vá para a oração simplesmente para buscar soluções, respostas. Considere que a oração, ela é um momento de intimidade, um momento de comunhão. É um momento em que você vai abrir o seu coração diante do Senhor e você vai ter a satisfação de estar num ambiente em que é um lugar que você estará guardado, estará sendo fortalecido, porque a manifestação da graça de Deus, ela nos reveste com este poder. Então a oração para a nossa caminhada, ela é imprescindível. E qual que é o lugar da oração? Sempre o primeiro lugar. Procure isto. Vai resolver um problema? Ore antes. Vai sair de casa? Ore antes. Vai fazer qualquer coisa? Ore antes. Busque a presença de Deus, tá bom? Mas faça principalmente do momento de oração, esse momento de comunhão, de intimidade, de envolvimento com a graça e com o poder de Deus. E Jesus estava ali orando, buscando ao Senhor. Consequentemente, estava tranquilo, porque ele não havia perdido o controle da situação. Enquanto isso, lá no meio do mar, no meio do vento, no meio da tempestade, os discípulos estavam lutando contra o vento, contra as ondas. Estavam já começando a ficar desesperados. Estavam perdendo o controle da situação, porque estavam lutando com as suas próprias forças e sem considerar que quem os havia mandado à frente era o próprio Senhor Jesus. Vá à frente, eu chego lá. Então Jesus, ele vai chegar, mas não guardam a palavra de Deus no meio daquela situação. Então, meus queridos irmãos, as situações, as circunstâncias, os problemas, eles tendem a tirar de nós aquilo que estrutura a nossa fé, aquilo que estrutura a nossa confiança, aquilo que vai nos dar base para enfrentar de cabeça erguida as adversidades, e elas próprias vão querer arrancar de nós. Agora, se nos colocarmos na presença de Deus firmes, então a palavra de Deus, ela nos vai dar poder para que nós tiremos da nossa frente e vençamos as dificuldades. Agora, onde está posto o nosso coração? Na palavra de Deus ou então nas adversidades ou nos problemas? Uma coisa vai anular a outra. E o que é que o teu olho, os teus pensamentos, onde é que está sendo colocado? Onde está sendo posto? Aí os teus pensamentos, as tuas energias estão sendo gastas aí com o quê? Com aquilo que Deus te falou? Se assim for, você vai anular os problemas, as adversidades, você vai passar por cima? Ou então, você está com os seus olhos postos nos problemas, nas adversidades. Dessa forma, eles anularão a promessa de Deus na tua vida. E aí, que situação que você vai ficar? Então, na primeira que eu coloquei, você vai sair vitorioso. Você vai conquistar, você vai alcançar a promessa. No segundo exemplo, você vai afundar. Olha o que vai acontecer aqui na continuidade do texto. Então o vento era contrário e eles estavam ali no meio do mar, açoitados pelas ondas. Agora, na quarta vigília da noite, isso era por volta das 3 da madrugada, 3, 4 horas então da manhã, olha só, quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles
caminhando por cima do mar. Olha que situação. Enquanto que eles estavam lá lutando, e eles estavam no barco. Jesus, ele chega do ponto de vista humano atrasado, mas Jesus, ele chega atrasado? Não, meus irmãos, Jesus sempre vai chegar na hora certa, no momento oportuno. E o momento oportuno dele nunca vai ser o nosso, porque nós insistimos em andar em desacordo com aquilo que ele falou. É por isso que o momento dele nunca é o nosso. Agora, se nós entendermos o propósito dele para cada um de nós e começarmos a andar de acordo com o seu querer, então nós vamos, sim, entender o momento oportuno dele. Então Jesus chega na quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles caminhando por cima do mar. Então aquilo que para eles era motivo de desespero, de angústia, de labuta, de dor, para Jesus aquilo é nada. Jesus está andando por cima de tudo aquilo. Sim, Jesus sempre está por cima. Aquilo que é um grande desafio para mim, aquilo que para mim é impossível, para Deus não. Para Deus não há impossível. O Senhor sempre está acima de todos os problemas e adversidades. Então, agora, eu estou preso nos problemas ou eu estou em Cristo Jesus? Se eu estiver com Cristo Jesus, eu também estou por cima dos problemas. Eu também estou por cima das adversidades. Quem tem controle da situação sou eu. Eu estou controlando, mas não por mim mesmo. É porque eu estou com aquele que tem poder, aquele que tem o controle de toda a situação. Agora, se eu não estiver com ele, então estou no meio da adversidade, no meio das ondas, no meio do mar, estou desesperado, estou apavorado. E quando Jesus chega ali, o desespero deles era tão grande que eles se assustaram. E no meio de tudo aquilo, reconheceram que era Jesus. É noite, é madrugada, é o auge da escuridão, é o auge do desespero, é o auge do sofrimento. E Jesus chega, se aproxima e eles não percebem que é Jesus. O que eles dizem ser aquilo? Um fantasma. Mente humana. Olha a mente humana agindo. Olha o emocional tomando conta das circunstâncias e situação. Olha a emoção controlando o meu corpo físico, a minha fisiologia. Cuidado com isso. Tome cuidado. Não deixe, não haja por emoção. A emoção, ela é danosa, tanto na parte de adversidade, problemas e dificuldades, como também nas partes boas. Naquelas partes de euforia, é emoção. Isso passa, tanto de um lado quanto do outro, a emoção vai passar. Você tem que andar sim, irmão, sim, na razão, mas uma razão que ela vai ser movida pelo poder da fé. O pastor, isso é contraditório, não é não. Não é não, você vai perceber que não, você vai entender que não é. Aí Jesus então chega e eles pensam ser um fantasma porque estão tomados pela emoção do momento e eles não conseguem enxergar, identificar quem era. E quando eles gritam então que era um fantasma, Jesus vai dizer para eles: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então no meio de tudo aquilo, daquele caos, aí está novamente a palavra do Senhor Jesus. A voz do Senhor Jesus, a voz mansa, no meio da tempestade, no meio do temporal, do maremoto, no meio do vento, ali está a voz do Senhor, soando: não temas, não temas, sou eu, tem de bom ânimo. Aqui no nosso texto está sou eu, mas em outras palavras, em outras pregações eu já disse para vocês, do grego, aqui é eu sou. Ou seja, no meio, ainda que eu não o veja, eu ouço, eu posso ouvir a sua voz. E naquela hora, eles ao ouvirem aquela voz, dizendo, eu sou, então eles conseguiram agora identificar. Mas mesmo assim, Pedro, ele então grita do barco para o Senhor Jesus: se és tu,
Manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus vai dizer: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Preste atenção, meu irmão. Eu sei, eu já preguei isso várias vezes, o texto. Mas não é essa mensagem do jeito que eu estou pregando agora. Viu? O texto é o mesmo. Mas a forma como Deus está tratando conosco nesta manhã é diferente, porque as nossas necessidades, elas são diferentes nessa segunda-feira. Olha só, agora novamente a palavra do Senhor. Vem, Pedro. A palavra de Jesus dirigida para nós, ela muda. Ela muda aqui o nosso modo de pensar, de agir, sai emoção. A emoção deixou de existir. Agora eu vou por fé. Porque a palavra do Senhor Jesus chega até mim. E a palavra gera em nós fé. Preste atenção de novo, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Cristo Jesus. E Pedro ouviu, no meio de tudo aquilo que ele estava vendo, sentindo, percebendo, ele ouve a palavra do Senhor. E o ouvir aqui não é só ouvir com o ouvido, é ele atender. Atender. Ele fala: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse: vem. E ele desce do barco e anda por sobre as águas. Olha que mistério maravilhoso aqui. Aquilo que estava sufocando, aquilo que estava controlando a circunstância, aquilo que estava movimentando as minhas emoções, agora não, agora eu estou igualzinho a Jesus, agora eu me igualei a Jesus, eu estou sobre as águas, tal qual, ou tal como Jesus está, eu também estou. Por quê? Por causa de ter dado atenção e obedecido à palavra dele. Então, Jesus estando ali, é isso que acontece. Muda a situação, inverte a circunstância, inverte tudo. Então, a situação estava me controlando, agora eu estou controlando a situação. Eu estou como Jesus quer que eu esteja, por cima da situação, não por baixo, não no meio, não envolvido, não influenciado, mas eu estou controlando agora. E Pedro dá essa demonstração, e esse texto aqui ficou para o nosso ensino, irmãos, para que nós aprendamos nesta oportunidade com isto. Dê ouvido. Quantas vezes o Senhor tem falado conosco, mas nós estamos na igreja, e nós ouvimos a pregação, e aquele momento extraordinário, a gente sai de lá renovado, fortalecido, ouve palavras missionárias, e já nasce projetos no nosso coração, e agora eu vou fazer missões. Aí você sai, daqui a pouco você está no mar. Vento, onda, vento contrário, e aí começa e vai abafando e vai daqui a pouco você está normal novamente. Você está na tua vida corriqueira novamente. Deixou a palavra de Deus para trás. Se deixou a palavra de Deus no esquecimento, então agora surgem, elas afloram, elas se destacam, os problemas, as dificuldades, afloram novamente, nunca deixaram de existir, sempre estiveram aí. Agora, quando Pedro, antes de Jesus chegar, e ele estava naquela aflição toda, a aflição estava ali. Agora que Jesus chega, agora a atenção dele é para Jesus, já não é mais para a circunstância ao seu redor, e nem para o horário da noite. Agora, quando ele ouve Jesus dizer, sou eu, então agora a atenção dele é para Jesus, e diz, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. E Jesus diz, vem, e Pedro foi. Olha só, a visão dele, o ouvido dele, a atenção dele já não está mais naquilo que estava controlando as suas emoções. Está em Cristo, ele sai e vai ter com Jesus. Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Por um espaço de tempo que o texto não diz. A distância que Jesus estava do barco, mas Pedro andou sobre aquele problema, aquilo que era a sua dificuldade. E a dificuldade de todos, Pedro está mostrando, é possível.
eu ter o controle da situação. É possível eu controlar as circunstâncias. É possível eu vencer os problemas. É possível. Então, quando ele vai, aí no verso 30, diz, mas sentindo o vento, pronto, tirou os olhos de Jesus, esqueceu-se da palavra de Cristo e começa a sentir o vento forte. Quando sente o vento forte de novo, vai acontecer o quê? Entra a emoção de novo. O sentimento de medo. E o medo toma conta e começou então a ir para o fundo. E aí clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Perceba que a dúvida de Pedro, irmãos, está em que momento da circunstância da caminhada e da jornada. Quando ele sai do barco, ele sai movido, tomado, impulsionado, cheio de fé. Então perceba que a fé não é algo que está em nós e ela vai permanecer em nós até o fim da caminhada. Não, esse tipo de fé não vai. Ela precisa ser alimentada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser lapidada, ela precisa ser melhorada. Viu? E isso você vai fazer com oração, com estudo da palavra, com meditação nas pregações, você se alimentando da palavra de Deus para que essa fé permaneça. Então, se colocar os seus sentimentos nas circunstâncias e situações, olha o que é que vai acontecer. Vai afundar. Agora, a sorte de Pedro era qual? Estava perto de Jesus. Então ele clama, ele suplica para Jesus. Jesus está ali pronto para erguê-lo novamente. Lembre-se disso, você não está sozinho. Se a tua fé está sendo desafiada, saiba de uma coisa, não estás sozinho, pode ousar. Vai, faça. Vai, aconteça. Vá, ande por sobre as águas, porque se um dado momento faltar, você vai poder clamar e o Senhor Jesus vai estender as suas mãos para você. Ainda que para Pedro faltou fé naquele momento, ele duvidou naquele momento, mas Jesus está perto. Jesus, irmãos, é como um pai que sempre está acompanhando o andar do filho. Pensa no filho que está começando, ele estava engatinhando e agora ele está começando a pôr as mãozinhas no chão e se colocar com as duas perninhas de pé, tentando se equilibrar e começa a dar os seus primeiros passos, cai novamente. E daqui a pouco se equilibra e tenta, fica ereto e vai de novo. E dá mais uns passinhos. E o pai fica de longe, vem, só incentivando, né? Pode vir, eu tô aqui. Se você cair, eu te seguro. Mas no primeiro momento dá uma certa ali, dá uma incerteza no coração da criança. Mas a criança vai e vai e vai. Ora, você tem a idade que tem hoje e anda perfeitamente, porque um dia você aprendeu a andar. Quem te incentivou foram teus pais. Assim Jesus, nesta manhã, está nos desafiando pelo poder da sua palavra. Pode vir. Pode vir, venha que eu estou aqui com você. Pode fazer que eu estou com você. Vá, ande um pouquinho mais que eu vou com você. Ouse andar sobre as águas, eu estou com você. E se porventura a dúvida entrar no teu coração e afundares, pode clamar. As minhas mãos sempre estarão estendidas para te segurar e te colocar novamente de pé e você vai andar. Pedro vai voltar com Jesus e vai entrar no barco. E como? No colo de Jesus? Não, irmãos, andando. Só que agora Jesus está de braços dados com ele. Tem segurança. Não importa o vento, não importa as ondas. O que importa é que ele está comigo e está segurando nas minhas mãos. No meio da adversidade do problema, Jesus está aproveitando para ensinar, para instruir, para lapidar a fé, para melhorar a nossa fé. Você não vai morrer no problema, a não ser que você queira jogar a toalha. Mas se você quiser, ele vai te levantar e você vai caminhar mais um pouquinho à frente. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês.